Olá pessoal, aqui é o professor Delmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios aplicando as formas de bissecção de arcos ou de arco metade. Barbadinha. Então, primeiro exercício. Sendo o seno de 30 graus igual a 1 meio, calcule no item A o seno de 15 graus, B o cosseno de 15 graus e C a tangente de 15 graus. Veja, é dado para nós o seno do 30 graus, e ele pede o seno, cosseno e tangente de 15 graus, que é o arco metade do 30 graus. Tá? Então, nós vamos usar as fórmulas de arco metade aqui. Tá? Então, ó, veja que o 15 graus é 30 graus dividido por 2. Tá? Então, pelas formas, nós estamos usando nas fórmulas a variável lá. Ó. Então, o nosso A é o 30 graus e o A sobre 2 é o 15 graus. Então, essa adaptar para a nossa simbologia. Então, no item A, ó, o cálculo do seno de 15 graus. Então, a fórmula seno ao quadrado de A sobre 2 é igual a 1 menos cosseno de A sobre 2. Veja que o A sobre 2 ó, é o 15 graus, é o arco metade, e o A né, é o 30 graus. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero o seno do 15 graus, eu quero o seno do arco metade. O A eu tenho o seno dele, então é só substituir. Ó. Então, o seno ao quadrado de 15 graus vai ser 1 menos o cosseno do 30 graus sobre 2. Tá? E o cosseno de 30 graus, como 30 graus é um arco notável, né, é raiz de 3 sobre 2, que a gente já sabe o valor. E aqui vão tirar o mínimo aqui em cima, ó, tá? Tirando o mínimo que é 2, ó, 2 por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 2 dividido por 2 dá 1, uma vez raiz de 3 fica raiz de 3. Então fica 2 menos raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então nós vamos conservar essa fração de cima e multiplicar pelo inverso do 2, que é 1 meio. Então fica 2 menos raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. E aqui multiplicando vai ficar 2 menos raiz de 3 sobre 4. Tá? E aí a gente extrai a raiz, ó, seno de 15 graus é mais ou menos a raiz de 2 menos a raiz de 3 sobre 4. Tá? Como 15 graus está no primeiro quadrante, o resultado é positivo. Então, vai ser 2, né? Vai ser mais raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2. Esse é o seno de 15 graus. Não há necessidade de fazer o cálculo, pode deixar indicado assim. Mas se quiser fazer o cálculo, né, pega a calculadora, vê quanto é a raiz de 3, tá? Diminui de 2 aqui, tira a raiz e divide por 2. Tá? E o resultado tem que coincidir com o seno de 15 graus, se vocês calcularem direto na calculadora o seno de 15 graus. Cuidem que a calculadora deve estar em deg, né, em graus, né, é o que a gente está usando aqui. Barbadinha. Agora vamos à letra B. Ó. Eu quero o cálculo do cosseno de 15 graus. Então, usando a fórmula, cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 1 mais cosseno de A sobre 2. O que vai mudar é o sinal. Então, cosseno ao quadrado de 15 graus é 1 mais o cosseno de 30 graus sobre 2. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, aqui a gente vai somar. Ó. Tá? Lá no seno era a subtração, aqui a soma. Tirando o mínimo, né, fica igual. Então, nós vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso do segundo. Ó. Multiplicando, fica 2 mais raiz de 3 sobre 4. Aí tira a raiz, ó, mais ou menos raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4. Como 15 graus é no primeiro quadrante, fica positivo. Raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2. Barbadinha. A letra C, ó, eu quero o cálculo da tangente de 15 graus. Então, a tangente ao quadrado é A sobre 2 igual a 1 menos cosseno de A, 1 mais cosseno de A. Aí, já substituindo, ó, o A sobre 2 é 15 graus e o A é 30 graus. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, 1 menos raiz de 3 sobre 2 e 1 mais raiz de 3 sobre 2. Essas subtrações de soma a gente já fez nos itens A e B, né? Tirando o mínimo aqui, ó, ficou 2 menos raiz de 3 sobre 2, e aqui 2 mais raiz de 3 sobre 2. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. 2 menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 2 mais raiz de 3. Simplifica o 2. Tangente ao quadrado de 15 graus é 2 menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Tá? Aqui a gente já pode tirar a raiz se quiser ou racionalizar, que é o que eu vou fazer. Ó. Eu vou racionalizar o denominador primeiro. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado de 2 mais raiz de 3 é 2 menos raiz de 3. Tá? Então, aqui em cima, quando eu multiplicar, eu vou multiplicar 1 por todos, todos por 1 aqui em cima. Propriedade distributiva. E aqui é o produto da soma pela diferença. Então, tangente ao quadrado de 15 graus, ó, 2 vezes 2 ela dá 4,
2 vezes menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes 2 dá menos 2 raiz de 3, e menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar mais raiz de 9, que é 3. E aqui, produto da soma pela diferença vai dar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4 e o quadrado da raiz de 3 é 3. Então fica 4 menos 3. Aqui em cima dá para reduzir termos. 4 mais 3 dá 7. Menos 2 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3 dá menos 4 raiz de 3. E aqui 4 menos 3 é 1. E 7 menos 4 raiz de 3 sobre 1 fica 7 menos 4 raiz de 3. E aí, tirando a raiz, vai ficar mais ou menos raiz de 7 menos 4 raiz de 3. Como está no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Então, raiz de 7 menos 4 raiz de 3. Barbadinha. Veja que é a aplicação de fórmula. Né? Segundo exercício. Sabendo que o cosseno de A é 24/25 avos, e A é maior que 0 e menor que π sobre 2, ou seja, o A está entre 0 e π sobre 2, está no primeiro quadrante, calcule no A o seno de A sobre 2, no B o cosseno de A sobre 2 e no C a tangente de A sobre 2. Tá? Então, vamos ver no item A o cálculo do seno de A sobre 2. Tá? Então, nós vamos aplicar a fórmula do seno ao quadrado do A sobre 2 igual a 1 menos o cosseno de A sobre 2. Porque o cosseno de A é dado. Então, vai sair direto aqui. Então, seno ao quadrado de A sobre 2 é 1 menos o cosseno de A, que é 24/25 avos sobre 2. Tiro o mínimo ali em cima, que é 25. 25 dividido por 1 aqui é 25, vezes 1 dá 25. 25 dividido por 25 dá 1, vezes 24 dá 24. Tudo sobre 2. E 25 menos 24 dá 1. Então, fica 1 25 avos dividido por 2. Então, eu vou conservar 1/25 e multiplicar pelo inverso de 2, que é 1 meio. Então, seno ao quadrado de A sobre 2 fica 1 25 avos vezes 1 meio. Multiplica aqui, fica 1 50 avos. Tá? E aí, o seno de A sobre 2 é mais ou menos raiz de 1 50 avos. Como ele está no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, raiz quadrada de 1 é 1 e raiz de 50, eu vou deixar indicado raiz de 50. Tá? Nós podemos racionalizar aqui, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 50. Então, o seno de A sobre 2, 1 vezes raiz de 50 é raiz de 50, e raiz de 50 vezes raiz de 50 é raiz de 50 ao quadrado, que é 50. E ainda dá para simplificar. Veja que o 50 aqui dentro eu posso escrever como 25 vezes 2, ou 5 ao quadrado vezes 2. E aqui, como é multiplicação, eu tiro a raiz de cada um. A raiz de 25 é 5, que vai cair para fora. E aí, raiz de 2, que não é exata, eu deixo dentro da raiz. Então, fica 5 raiz de 2 sobre 50. E aqui, simplificando 5 e 50 por 5, fica 5 raiz de 2 dividido por 5, fica raiz de 2. E 50 dividido por 5 dá 10. Então, o seno de A sobre 2 é raiz de 2 sobre 10. Barbadinha. Letra B, o cálculo do cosseno de A sobre 2. Então, o cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 1 mais cosseno de A sobre 2. O cosseno de A é dado, que é 24/25 avos. Então, 1 mais 24/25 sobre 2. Então, só vai mudar o sinal aqui, né, em relação ao seno. Então, vai ficar tirando o mínimo, vai ficar 25 mais 24 sobre 25. E 25 mais 24 é 49, 25 avos. Então, vai conservar o 49/25 e multiplicar pelo inverso de 2, que é 1 meio. Aí, multiplicando ali, 49 vezes 1 é 49, 25 vezes 2 é 50. E o cosseno de A sobre 2 é mais ou menos raiz de 49/50 avos. E a raiz de 49 é 7. Raiz de 50 deixa indicado. Como está no primeiro quadrante, ele é positivo. Racionalizando aqui, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 50. Então fica 7 raiz de 50, que eu já escrevi 25 vezes 2, para adiantar o serviço. E raiz de 50 vezes a raiz de 50 fica 50. E ali o 5 vai cair para fora, fica 7 vezes 5 raiz de 2 sobre 50. Aí simplifica o 5 e 50, né, por 5, então vai ficar 7 raiz de 2 sobre 10. Barbadinha. Vamos para a letra C. Cálculo da tangente de A sobre 2. A tangente de A sobre 2 é 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Coisas que a gente já fez. Então fica 1 menos 24/25 avos sobre 1 mais 24/25 avos. Em cima aqui, tirando o mínimo, ficou 25 menos 24 sobre 25. E embaixo, 25 mais 24 sobre 25.
Tá? E aqui ficou 1 sobre 25, ó, e aqui 49 sobre 25. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Então, 1 25avos vezes 25 sobre 49. Simplifica o 25, tá? Vai ficar 1 49avos. Porque aqui quando a gente simplifica dá 1. Ó. 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 49 é 49. E a tangente é mais ou menos a raiz de 1 e 49. 1 49avos. Primeiro quadrante é positivo. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz de 49 é 7. Então, a tangente de A sobre 2 é 1 sétimo. Barbadinho. Tá? Vamos ao exercício 3. Ó. Sendo o seno de A igual a menos 4 quintos e A pertencente ao terceiro quadrante, calcule a secante de A sobre 2. Tá? Então, é dado o seno do A e eu quero a secante de A sobre 2. Então, aqui a gente tem que lembrar lá do início do estudo da trigonometria, a relação que tem com a secante. Nós sabemos que a secante é 1 sobre seno. Então, secante de A sobre 2 é 1 sobre... Né? Aliás, a secante é 1 sobre cosseno. Então, a secante de A sobre 2 é 1 sobre o cosseno de A sobre 2. Tá? Mas veja que é dado o seno. Tá? Então, a partir desse seno, nós vamos ter que achar o cosseno para poder calcular a secante. É isso que a gente tem que prever aqui. Tá? Então, ó, usando a relação fundamental da trigonometria, nós vamos substituir o valor do seno aqui para achar o cosseno. Tá? Então, menos 4 quintos ao quadrado, tá? Seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Tá? Então, cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos 4 quintos ao quadrado vai dar mais 16,25. Passando aqui vai ficar menos 16,25avos. Tira o mínimo, que é 25. Ó. 25 dividido por 1, que tem aqui embaixo, é 25, vezes 1 é 25. 25 por 25 dá 1. 1 vezes menos 16 é menos 16. E 25 menos 16 é 9. Então, cosseno ao quadrado de A é 9,25avos. Então, o cosseno de A é mais ou menos raiz de 9,25avos. Como ele pertence ao terceiro quadrante, o cosseno do terceiro quadrante é negativo. Eu vou escolher o valor negativo. Tá? Então, raiz de 9,25avos é 3 quintos. Então, o cosseno do A é menos 3 quintos. Tendo o cosseno do A, eu posso achar o cosseno do A sobre 2. Ó. Cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 1 mais cosseno de A sobre 2. E depois eu posso usar para calcular a secante. Barbadinha. Então, ó, cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 1 mais o cosseno de A, que é menos 3 quintos sobre 2. Vamos tirar o mínimo aqui em cima, ó, que é 5. Ó, tá? 5 dividido por 1 aqui embaixo é 5, vezes 1 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes menos 3 é menos 3. E menos com mais fica menos 3. Tudo sobre 2. Aqui 5 menos 3 é 2. Ó. Então vai ficar cosseno ao quadrado de A sobre 2. Fica 2 quintos aqui, ó, aqui é 2 quintos, dividido por 2, ou seja, multiplicado por 1 meio. Já multiplicando pelo inverso. Simplifico 2. O cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 1 quinto. E o cosseno de A sobre 2 é mais ou menos a raiz de 1 quinto. Tá? Como está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Tá? Então, o cosseno de A sobre 2 é menos 1 sobre a raiz de 5. Tá? Então, olhando para cá agora, eu quero a secante de A sobre 2. A secante é 1 sobre o cosseno, é o inverso do cosseno. Então, o inverso de 1 sobre raiz de 5 é a raiz de 5 sobre 1. O sinal continua negativo, então vai ficar menos raiz de 5. Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 4. Tá? Sabendo que seno de A sobre 2 é 3 quintos e que A pertence ao primeiro quadrante, calcule o cosseno do A e o seno do A. Tá? Então, veja, eu sei o seno do arco metade. Eu quero saber do arco inteiro, né? O cosseno e o seno do arco inteiro. Então, ó, eu sei que o seno ao quadrado de A sobre 2 é 1 menos o cosseno de A sobre 2. Quer dizer, eu tenho o seno de A sobre 2. Ó, esse eu tenho. Então, usando essa fórmula, eu já vou calcular o cosseno do A, que é um dos itens que ele está pedindo. Então, substituindo aqui, ó, 3 quintos ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de A sobre 2. Elevando ao quadrado ali dá 9,25avos, que é igual a 1 menos cosseno A sobre 2. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó, 9 vezes 2 dá 18, e o 25 multiplica os dois lá. Ó, 25 vezes 1 é 25, e 25 vezes menos cosseno de A é menos 25 cosseno de A. Tá? Agora,
fica 25 cosseno de A igual a 25 menos 18. Tá? Quer dizer, vamos dizer assim, passei para o lado esquerdo esse menos 25 e o 18 para o lado direito. Né? Na verdade, a gente somou o 25 cosseno A dos dois lados, né? E somou o menos 18 dos dois lados. Então ficou aqui, ó. Veja que 25 menos 18 é 7. E o 25 vai dividir. Então, cosseno de A é 7/25. Então, já achamos o cosseno do A, ó, a barbadinha. E agora, para achar o seno do A, eu uso a relação fundamental da trigonometria. Ó. Então, ó, seno ao quadrado de A, cosseno ao quadrado, 7/25 ao quadrado, igual a 1. Tá? Então, seno ao quadrado é 1 menos 7/25 é 49/625. Né? 7 ao quadrado e 25 ao quadrado. Já passo a subtrair. Tiro o mínimo aqui, que é 625. 625 dividido por 1 aqui é 625, vezes 1 é 625. E 625 dividido por 625 é 1. 1 vezes 49, 49. Aí subtrai aqui, tá? Fica seno ao quadrado de A, 576 sobre 625. E o seno de A mais ou menos a raiz de 576, 625. Como ele é do primeiro quadrante, ele é positivo. Então, tira a raiz ali, ó, a raiz de 576 é 24 e de 625 é 25. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 5. Ó. Se a tangente de A sobre 2 é 1/2 e A pertence ao primeiro quadrante, calcule, na letra A, o seno do A. Então, vejam, eu sei a tangente de A sobre 2 e eu quero o seno do A. Então, aqui nós vamos usar aquela da aula passada, né? Aquelas últimas relações ali que relacionam o seno, cosseno e tangente de um arco A, né? Somente em função da tangente do arco metade. Né? Então, ó, né? Se vocês olharem lá, o seno do arco A é 2 vezes a tangente de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2. E a tangente de A sobre 2 a gente tem, ó. Então é só substituir, ó. Fica 2 vezes a tangente, que é 1/2, e 1 mais tangente ao quadrado, 1/2 ao quadrado. Ali vai simplificar o 2, vai sobrar 1 ali, ó. E aqui fica 1 mais 1/4. Tá? E 1 mais 1/4 é 5/4. Tá? Aqui, duas maneiras de fazer isso aqui, ó. Pega a parte inteira, multiplica pelo denominador e soma com o numerador. Ó. 1 vezes 4, 4. 4 mais 1 dá 5. E o denominador continua, 5/4. Ou pensa assim, 1 inteiro aqui, pensa, né, numa fração em que o numerador e o denominador são iguais, né, tem que ser iguais, porque da divisão tem que dar 1, mas que tem a denominador 4. Né, então é o 4/4. Então 4/4 mais 1/4 dá 5/4. E 1 sobre 5/4 é 4/5, né? É o inverso. Então, o seno do A é 4/5. Barbadinha. B, cosseno do A. Então, pega a formulazinha. Cosseno de A é 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de A sobre 2. Então, a tangente de A sobre 2. Ó. Tudo em função da tangente de A sobre 2. Então, fica 1 menos 1/2 ao quadrado sobre 1 mais 1/2 ao quadrado. Tá? Então, 1/2 ao quadrado é 1/4, fica 1 menos 1/4, aqui 1 mais 1/4. Então, aqui, ó, 4/4 menos 1/4 dá 3/4. 4/4 mais 1/4, 5/4. Divisão de fração, conserva o 3/4 e multiplica pelo inverso aqui, 4/5. Simplifica, 3/5. Tá? 3 vezes 1, 3, 1 vezes 5, 5. Então, o cosseno do A é 3/5. Barbadinha. Letra C, tangente de A. A tangente de A, 2 tangentes de A sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 2. Então, 2 vezes 1/2, 1 menos 1/2 ao quadrado. Simplifica o 2, fica 1 sobre 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 a gente já fez lá, ó, é 3/4. Então, 1 sobre 3/4 é 4/3. Então, exercício aqui para praticar um pouquinho essas formulazinhas aqui. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixa o like, o seu comentário, divulga para os colegas, né, e conhecidos nossas aulas aí, tá? Barbadinha.